De Leonardo Mamed, pelo espírito Ana Lúcia, Vale dos Sonhos, aqui a vida continua. Parte 1, sinopse. Tâmara é uma menina que sempre havia gostado de se imaginar em meio a contos fantásticos. Visitava o Vale dos Sonhos sempre que podia. Às vezes, ao dormir, combinava com Amanda, sua melhor amiga, um encontro nesse vale que podia também ser assustador, pois era habitado por criaturas que Tâmara chamava de Céferos. Com o passar do tempo, o destino de Tâmara, Felipe, seu grande amigo, Amanda, Fabrício, irmão de Tâmara, além de outros jovens, se entrecruzaria em um momento decisivo para todos eles. Seria uma belíssima oportunidade para a compreensão de que o mundo dos sonhos apenas descortina, à medida que nos desvencilhamos das barreiras físicas, a vida como algo muito maior. Aprendendo a sonhar. Com base em fatos reais, porém romanceados, Ana Lúcia, valiosa tarefeira, que dedicou-se profundamente ao auxílio do próximo nas cercanias entre os dois planos da espiritualidade, traz-nos esta singular obra, com o intuito de fazer-nos refletir acerca do quanto, mesmo encontrando-nos cativos em nossas vestes corporais, ainda somos senhores de nós mesmos. Morada do Espírito imortal, o corpo é um instrumento que Deus nos entregou para que possamos progredir gradativamente, de maneira a superarmos nossas íntimas imperfeições e consequentes limitações. Há ainda um grande caminho a se percorrer, mas pouco a pouco vemos inúmeros avanços na medicina e no modo como enxergamos nossas capacidades e a real sutileza do mundo invisível à nossa volta. Este é um vasto mundo que vem se descortinando à medida que nos desvencilhamos das barreiras físicas e passamos a olhar a vida como algo muito maior, expandindo assim nossa mente, o que nos dá a possibilidade de adentrarmos um campo que tanto conhecemos, mas que pouco compreendemos, os sonhos. Espírito Baltazar, 22/4/2018. Prefácio. Quando nossos olhos se fecham e embarcamos no sono, um verdadeiro mundo descortina-se bem diante de nós. Nesse mundo dos sonhos, qualquer um pode dar asas à imaginação e viver um verdadeiro conto de fadas. Quem nunca sonhou estar voando, fazer coisas impossíveis ou apenas estar junto das pessoas amadas? Pois para uma jovem, isso já fazia parte de sua vida desde que era pequena. Acostumada a mergulhar no surpreendente mundo dos sonhos, ela passava a maior parte do tempo entregue às suas aventuras. Tâmara Vieira era uma menina que sempre havia gostado de se imaginar em meio a histórias e contos fantásticos. Poder projetar em seus sonhos tudo o que lia nos livros, transformando-se ora em princesa, ora em brava guerreira, ou até mesmo em uma simples borboleta, já fazia parte do seu mundo. Sem se preocupar com o que realmente era possível e sem jamais impor limites à sua imaginação. Para ela, bastava simplesmente imaginar algo que gostaria que acontecesse pronto. Quando mergulhava em seus sonhos, transportava-se para um maravilhoso mundo de fantasias, que ela chamava de Vale dos Sonhos. Filha mais nova do casal Maurício Vieira e Cecília Vieira, a jovem Tâmara era uma simpática ruivinha cheia de sonhos, enquanto seu irmão mais velho, Fabrício, acreditava que a vida nada mais era do que tudo aquilo que podemos ver e tocar. Ele nunca acreditou em história de faz de conta e sempre se irritava quando a irmã falava emocionada dos sonhos que tivera. Quantas não foram as vezes em que se pegou chamando a atenção da irmã para que parasse de ficar sonhando com o mundo imaginário. Mas Tâmara nunca ligou, pois acreditava que uma vida feliz não era aquela em que tudo deveria seguir um único caminho, mas sim aquela que era feita de sonhos. Confiava que ao libertar nossa imaginação, tudo poderia acontecer. Residente na cidade de São Paulo, Tâmara possuía dois grandes amigos, Felipe Almeida e Amanda Salles. Dois valiosos amigos que ajudavam a manter os pés no chão. Contudo, eles logo descobriram que muitas vezes os sonhos podem acabar se tornando realidade.
e que o real sentido da vida está muito além daquilo que enxergamos, pois há algo dentro de cada um de nós que nos dá força e impulsiona a sempre seguirmos adiante, o puro e verdadeiro amor. Espírito Ana Lúcia, São Paulo, 24/8/2013. Prólogo. Já havia anoitecido e chovia muito naquele momento. Como tinha pouca experiência ao volante, não gostava de dirigir nem com chuva nem à noite. Porém, naquele dia foi diferente, pois tudo o que mais queria era sair o mais rápido possível daquele evento em que estava. E apesar de estar com o coração partido e sentindo-se humilhado, estava triste porque tudo o que menos desejava era sentir ter estragado um momento tão especial daquela pessoa que amava demais e havia feito questão de ir com ele. Ainda que houvesse tentado convencê-la a ficar, ela fizera questão de acompanhá-lo. Contudo, sua acompanhante não era a única pessoa que decidira ir com eles. Rápido, andem depressa. Tem gente presa nas ferragens, gritou aos bombeiros, apontando o carro acidentado. O homem que vinha logo atrás e presenciara todo o acidente. Preciso que apaguem logo aquele princípio de incêndio. Não podemos deixar que chegue até aqui, ordenou o comandante dos bombeiros. Traga o meu alicate hidráulico. Vamos ter de cortar esta porta, solicitou um dos bombeiros. Tentavam agir o mais rápido que podiam, a fim de resgatar os possíveis sobreviventes. Porém, aqueles que viam o estado em que ficara o carro, prensado entre o ônibus e o caminhão, imaginavam que dificilmente alguém ainda pudesse sair vivo daquele trágico e infeliz acidente. Era um sábado bastante chuvoso, no início da primavera de 2003, e o trecho da rodovia BR-116, em que os ocupantes do Fiat Palio se encontravam naquela noite, retornando da cidade de São José dos Campos em direção a São Paulo, estava sob tensa neblina. Alguns poucos minutos após o fatídico acidente, as primeiras equipes de paramédicos chegaram ao local. A tensão era muito grande devido ao estado em que se encontrava o veículo. Todo cuidado era necessário para tentar resgatar os passageiros com vida e não feri-los ainda mais. Enquanto isso, o motorista do ônibus, seus passageiros e o motorista do caminhão eram também atendidos pelos paramédicos. Ninguém havia se ferido com gravidade. Estavam apenas muito assustados, principalmente o rapaz que conduzia o caminhão, que tivera o joelho e a perna esquerda machucados na batida. Foi tudo tão rápido. Eu freiei, tentando reduzir a velocidade por causa da chuva e da baixa visibilidade. E quando percebi, vi os veículos parados logo à minha frente. Tentou-se explicar o motorista do caminhão que vinha atrás. Ainda atordoado pela pancada, o rapaz que se apresentou com o nome de Rogério Linhares possuía 30 e poucos anos de idade, tinha a pele parda e os cabelos negros. Ele explicou que realizava aquele trajeto pelo menos 2 vezes na semana para uma transportadora de produtos eletrônicos situada na região de São José dos Campos. Já o motorista do ônibus, Antenor Pascoal, era um senhor de meia idade, pele clara, baixa estatura e já contava com muitos cabelos brancos. Trabalhando como motorista de um ônibus fretado havia mais de 20 anos. Estava bastante acostumado a realizar aquele trajeto todos os dias. No veículo estavam com ele 9 ocupantes que trabalhavam em uma fábrica de peças nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, dirigindo-se naquele momento para suas casas em São Paulo. No momento do acidente, quase todos dormiam. E como se encontravam do meio para a frente do veículo, só acordaram bastante assustados quando sentiram um forte impacto na parte traseira do ônibus. Eu sinceramente não sei explicar com exatidão o que houve, respondeu o motorista do ônibus, enquanto recebia os primeiros cuidados dos paramédicos. Logo vieram as constatações das equipes de socorro em relação às primeiras vítimas do veículo. Após muita dificuldade para conseguirem acessá-lo e permitir que os paramédicos chegassem aos ocupantes, a opinião dos profissionais não era nada animadora, pois os sinais vitais
indicavam que talvez um dos ocupantes, infelizmente, não houvesse sobrevivido. A paramédica Larissa Cardoso estava em seu primeiro mês como auxiliar nas equipes de resgate, e aquela era a primeira vez que se deparava com o falecimento em atendimento. Por isso, não conteve as lágrimas diante daquela triste cena. Logo lembrou-se da própria família e pensou no quanto sofreria caso tivesse de atender a um dos seus. Mesmo sendo aquela uma situação corriqueira em sua profissão, ver a morte tão de perto, ainda mais de alguém tão jovem, não era algo simples de se encarar. Somente por meio da fé e de sua convicção na vida após a morte é que conseguiria se manter firme e não desabar em choro enquanto esperava os bombeiros acessarem o outro lado do veículo, para poder então ver o real estado das outras vítimas. Com a rodovia fechada, logo começou a se formar uma longa fila de veículos, e em um destes se encontrava uma pessoa que era muito próxima a uma das vítimas. Parada em um dos carros na rodovia devido ao acidente, não muito distante dali, ela havia decidido ir embora do evento assim que soubera que seu grande amigo tinha saído sem lhe dizer nada. De imediato, passara a sentir algo muito estranho, uma profunda tristeza, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Trazia em seu coração uma forte amargura e um grande aperto no peito que a incomodavam profundamente. Era uma sensação de angústia avassaladora que a fez começar a chorar copiosamente. E assim, sentindo que algo ruim estava acontecendo, abriu a porta do carro e saiu em disparada. Mais alguns instantes se passaram até que os paramédicos conseguiram, enfim, acessar o outro lado do veículo, também completamente destruído na batida, e onde o corpo de uma das vítimas fora encontrado preso às ferragens sob a traseira do ônibus. Foram momentos de grande tensão, enquanto a equipe médica rapidamente tentava verificar os sinais vitais e conseguir resgatar algum dos ocupantes ainda com vida. Capítulo 1. Quando Tâmara Vieira mudou-se com sua família do interior do estado de São Paulo para um bairro da zona sul da capital no final do outono do ano de 1997, e a poucos meses de completar 9 anos de idade, praticamente sua única amizade era de seu irmão Fabrício, que mesmo naquele momento, tendo quase o dobro da idade da irmã, 15 anos, era muito apegado a ela. Naquela época, ambos não se desgrudavam nem por um único instante. Tâmara via em Fabrício um irmão dedicado e obediente aos pais, além de um grande protetor. Fabrício enxergava a irmã como uma menina meiga, inocente, muito sonhadora e que adorava imaginar-se vivendo em um mundo de faz de conta. Assim como ocorre entre a maioria dos irmãos, às vezes havia algumas discussões entre eles quando, por exemplo, um queria algo e o outro também, ou então um fazia uma coisa e o outro não concordava. Contudo, no fim das contas, sempre acabavam fazendo as pazes e percebendo o quanto se gostavam. Deixar para trás a antiga cidade e a vida que estavam acostumados não foi nada fácil. Levou certo tempo até que Tâmara se acostumasse com o novo cotidiano e a possibilidade de fazer outras amizades. E uma dessas primeiras amizades se deu justamente no edifício onde ela morava. Lá havia algumas crianças com idade próxima à sua, e foi uma delas, Felipe, que acabou se aproximando da menina. Filho mais novo de sua família, Felipe Almeida era somente 1 ano mais velho que Tâmara. Eles acabaram se conhecendo ao acaso, quando o menino descia as escadas do edifício onde ambos moravam. Assim como Tâmara, Felipe também acabava quase sempre tendo de brincar sozinho, devido à diferença de idade entre ele e suas 2 irmãs, que eram bem mais velhas. Logo que se conheceram, Tâmara e Felipe já haviam simpatizado um com o outro devido a um costume comum entre as crianças, que ambos possuíam. Não importava quais fossem o dia e a ocasião, gostavam de usar quase sempre as mesmas peças de vestimenta, aquelas que mais apreciavam. Enquanto Tâmara usava frequentemente um vestido todo bordado, que fora feito por sua falecida avó, Felipe também não tirava um par de botas que havia ganhado do pai,
antes de este se separar da mãe um ano atrás. Quando se conheceram no início, Tâmara e Felipe trocavam apenas alguns olhares tímidos, e não tardou para que viessem então os primeiros sorrisos espontâneos. Cerca de algumas semanas após o primeiro olhar, estes enfim trocaram as primeiras palavras. Era fim de tarde e chovia muito na cidade quando Felipe encontrou Tâmara, que chorava próximo a uma árvore. Ao aproximar-se, ele logo percebeu que ela chorava por causa de seu vestido que havia se rasgado. Compreendendo a tristeza que a menina sentia por algo a que ela era tão apegada, ele, procurando de alguma forma consolá-la, decidiu mostrar-lhe suas botas para que ela visse que aquele presente de que ele gostava muito também estava danificado, pois ambas estavam furadas. Queria que ela visse que mesmo as botas, sendo para ele algo de tanto valor, não se importava de estarem furadas, pois o que realmente importava eram os sentimentos de carinho que tal objeto lhe trazia. A partir daquele dia, iniciou-se uma forte e verdadeira amizade entre os dois. Mamãe, será que hoje eu posso brincar na casa da Tâmara? Pediu Felipe. Claro, mas será que os pais da sua amiguinha não se incomodam de você ficar indo lá? Tem gente que não gosta, filho. Acho que está na hora de eu conhecê-los. Os pais dela não se incomodam, mãe. Eles já me disseram que gostam muito quando eu vou lá à casa deles. Mesmo assim, Fê, não é bom abusar. Já chega suas irmãs. Bem, hoje você pode ir, mas na semana que vem vou me programar e fazer-lhes uma visita, está bem? Já na casa de Tâmara, Felipe dizia para a amiga que sua mãe gostaria de poder conhecer os pais dela. Tâmara, minha mãe pretende vir aqui na semana que vem falar com seus pais. Sério? Mas por quê? Quis saber a menina preocupada. Ela acha que eles podem estar se incomodando de eu ficar vindo aqui. Mas meus pais não se incomodam. Você sabe disso, Fê. Eles já disseram várias vezes que gostam muito de você. Sim, eu sei, mas você não conhece minha mãe? Ela é toda preocupada com isso. Como ela sabe que minhas irmãs não saíam da casa das amigas e a mãe delas sempre reclamava da bagunça, ela fica pensando que eu posso estar fazendo a mesma coisa. Tudo bem, eu digo para eles que sua mãe quer vir aqui para conhecê-los. Tendo se tornado grandes amigos e sentindo-se como se fossem irmãos, Tâmara e Felipe viam-se quase todos os fins de semana e às vezes até durante a semana. Por ser nova na cidade e não conhecer nada e nem ninguém, a garota sentia-se feliz e alegre ao lado do amigo. Tanto que, por insistência de Felipe, acabou conseguindo entrar no mesmo colégio que ele. Apesar de estar um ano mais adiantado que a amiga, Felipe não via a hora de chegar o intervalo para que pudessem ficar juntos. No início, muitas foram as vezes em que Felipe acabou deixando os amigos de lado só para poder ficar junto de sua querida e simpática amiga. Felipe, vem, vamos lá brincar, solicitou-lhe um colega de sala chamado Tiago. Não posso, pode ir você. Tenho que fazer umas coisas. Ah, vamos lá, poxa. O que você tem para fazer? Já sei. Vai ficar hoje novamente com aquela sua amiga estranha. Estranha você, Tiago. Já disse para não falar assim da Tâmara. Como não? Nunca vi garota mais estranha que aquela. Fica lá sempre sozinha e sem ninguém. Você é o único que vejo conversar com ela. Qual o seu problema, hein? Deixe-me em paz, disse Felipe, empurrando o amigo e indo para junto de Tâmara. Os anos foram passando e com eles veio o início da adolescência. Felipe, já com 12 anos, acabou se mudando do edifício em que morava para outro, a apenas alguns quarteirões de distância. Começou a deixar um pouco de lado os brinquedos e as brincadeiras de que tanto gostava quando estava com Tâmara, e como a maioria dos garotos de sua idade, acabou sentindo-se atraído pelo futebol. Em contrapartida, Tâmara seguia sendo uma verdadeira sonhadora. Gostava de se imaginar em meio às mais diversas aventuras, não importava se era no intervalo das aulas ou às vezes até no meio delas. O que a menina queria era continuar fazendo aquilo de que tanto gostava, soltar a imaginação. Enquanto as crianças de sua idade começavam a deixar algumas brincadeiras de lado e agir com um pouco mais de maturidade,
Tâmara seguia agindo como sempre havia gostado. Pensava no porquê de ter de crescer e começar a fazer coisas mais sérias, se era agindo daquele jeito que ela se sentia feliz. Porém, essas vontades de Tâmara de agir feito uma menina bem mais nova acabaram provocando o afastamento de seu amigo Felipe, que mesmo compreendendo e gostando da forma como a amiga agia, passava um pouco de vergonha quando estava ao seu lado. Vem, Fê, agora é sua vez de ser a abelha ou a borboleta, dizia Tâmara, correndo pelo pátio do colégio e batendo os braços atrás do amigo. Muitas vezes foram as vezes em que os próprios amigos da sala de Felipe começaram a zombar dele, por este não desgrudar da menina, chamada por todos do colégio de a sonhadora. No início, Felipe bem que tentou não se importar com o que diziam, pois ter a presença de Tâmara ao seu lado com aquele seu jeitinho simples e humilde fazia com que se sentisse muito feliz. Mas vendo que os amigos do colégio também estavam se afastando dele por causa daquela amizade, mesmo não gostando da ideia, acabou decidindo que na escola, e enquanto estivesse na frente dos amigos, procuraria evitar o contato com a amiga Tâmara. Isso acabou sendo muito triste para a menina, pois ela não compreendia o verdadeiro motivo do afastamento do amigo, uma vez que ele era a única pessoa do colégio com que ela fizera amizade até então. Tâmara, hoje não vou poder ficar com você, tá bom? Vou jogar futebol com o pessoal, avisou Felipe. Puxa vida, hoje também, Felipe. Já faz mais de um mês que você só pensa em jogar futebol com eles e a gente nem brinca mais, disse Tâmara chateada. Lógico que não, foram só alguns dias, respondeu ele sem jeito. Comece a prestar atenção, Felipe, e vai ver que isso está acontecendo quase todos os dias. O que foi? Eu fiz alguma coisa? Claro que não. É que eu gosto de futebol e se eu não jogar o time não vai ficar completo, disse Felipe, tentando encontrar uma desculpa para se afastar da amiga. Os meses passaram e quando Tâmara também completou 12 anos, muitos acharam estranho ver aquela menina continuar agindo ainda como uma criança muito mais nova. Mas ela não era daquele jeito porque possuía alguma deficiência intelectual ou algo do tipo, e sim porque era daquela maneira que ela gostava de ser. Contudo, por acabar agindo um pouco diferente da maioria das crianças de sua idade, seus professores começaram a ficar preocupados. Para eles, agir e viver em um mundo de sonhos enquanto ela estivesse no intervalo das aulas não representava problema algum. Mas ficar sonhando acordada durante a aula, isso sim, já era algo que começava a preocupar, pois tal fato passou a prejudicá-la nos estudos. A menina, por estar quase sempre distraída e sonhando acordada, muitas vezes não prestava atenção às aulas e acabava indo mal nos trabalhos e nas provas. Tal fato fez com que a professora decidisse chamar seus pais no colégio e explicar-lhes o que estava acontecendo. Bom dia, senhores. Eu chamei aqui porque já faz algum tempo que tenho considerado estranho o comportamento da filha de vocês, iniciou a professora, dirigindo-se aos pais de Tâmara. Tenho reparado que ela não tem se enturmado com as outras crianças e quase sempre me dá a impressão de estar desatenta durante as aulas, como se sonhasse acordada. O pai de Tâmara, o senhor Maurício Vieira, sempre procurara ser um homem muito responsável e nunca havia deixado faltar nada em seu lar, mesmo sem possuir condições financeiras tão promissoras. Trabalhava como respeitado pedreiro no interior do estado de São Paulo e mudara-se com a família para a capital à procura de novas oportunidades de trabalho. Já a mãe de Tâmara, a senhora Cecília Vieira, sempre fora esposa e mãe dedicadas a afazeres da casa. Nunca tinha necessitado trabalhar, pois mesmo sendo eles uma família humilde, o marido sempre lhes dera condições para tal. Bem, nós compreendemos que Tâmara é uma menina muito sonhadora, mas esse é o jeito dela, senhora, explicou sua mãe. A senhora pode ter certeza de que ela não age assim por desleixo, completou seu pai, o senhor Maurício Vieira. Sim, eu imagino. Concordo que as crianças devam se expressar e fazer aquilo que gostam e, às vezes, se sentirem bem. Mas tenho visto
Como o desempenho dela está caindo e sendo realmente prejudicado. Eu só o chamei aqui porque quero o melhor para Tâmara, pois do jeito que as coisas estão caminhando, não será difícil a filha de vocês acabar sendo reprovada, concluiu a professora. Muito chateados com o fraco desempenho que a filha vinha apresentando, os pais de Tâmara, mesmo sabendo que ela sempre fora daquele jeito, uma menina sonhadora, decidiram chamar-lhe a atenção para que não acabasse sendo reprovada na escola. Triste, Tâmara logo compreendeu quanto suas aventuras imaginárias a estavam atrapalhando e prometeu-lhes que, enquanto estivesse na sala de aula, evitaria ao máximo ter qualquer tipo de distração e queria se esforçar para melhorar seu desempenho. A partir desse dia, as coisas no colégio começaram a mudar para Tâmara, e não tardou para que seu rendimento melhorasse. Foi no mesmo período em que, devido ao afastamento do grande amigo Felipe, a menina acabou fazendo uma nova amizade. Conheceu uma garota chamada Amanda Salles, da mesma idade que ela e que havia acabado de ser transferida de outro colégio. Assim como Tâmara, para sua surpresa, essa nova amiga também gostava muito de se imaginar em um mundo de faz de conta, e muitas foram as vezes em que elas combinavam de dormirem juntas, só para que pudessem ficar imaginando com o que queriam sonhar. Por morarem no mesmo quarteirão, quase sempre os pais de Amanda, o senhor Oswaldo Salles e a senhora Roseli Salles, deixavam-na dormir na casa da amiga. Ambas chegavam a ficar por horas e horas acordadas, simplesmente imaginando e combinando o que iriam sonhar. Hoje eu quero ser a princesa e que você seja a bruxa má, disse Amanda. Tudo bem, mas se eu fosse você, ficaria com medo porque vou ser uma bruxa muito feia e malvada, brincou Tâmara. Ah não, assim você me assusta. Pode até ser um pouco feia, ter uma verruga no nariz, mas não muito malvada, né? Não. Vou roubar todos os seus doces e comer tudo sozinha, falou Tâmara, fazendo voz de bruxa. Geralmente as meninas procuravam se imaginar juntas no mesmo sonho, em um sonho no qual, por exemplo, enquanto uma faria o papel da mocinha, a outra seria vilã, ou as duas seriam as mocinhas. Tudo dependia do que haviam combinado antes de dormirem. As meninas gostavam tanto de se imaginar em um mundo de sonhos que acabaram criando um lugar somente delas, um lugar onde tudo era possível, e gostaram tanto daquele lugar de sonhos que um dia decidiram dar-lhe um nome. Amanda possuía muitas ideias e nomes para dar ao lugar, mas quando disse que precisavam de um nome para chamar aquele mundo imaginário, Tâmara logo sugeriu um que, segundo ela, tinha tudo a ver com o que procuravam. Elas iriam chamá-lo de Vale dos Sonhos. Capítulo 2. O Vale dos Sonhos era para Tâmara e Amanda um local mágico e sem limites para a imaginação. Quando elas o criaram, imaginaram um lugar onde tudo seria possível quando fossem dormir e pudessem sonhar. E se desejassem estar em meio a alguma batalha ou aventura, os vilões não seriam criaturas horripilantes, nem mesmo fariam crueldades. Eles seriam apenas seres um pouco tristes e amargurados, mas que no fundo nunca haviam tido desejo de praticar maldades com ninguém, apenas buscavam ser amados e compreendidos. Tâmara, você já pensou no que encontraremos hoje no Vale dos Sonhos? Perguntou sua amiga Amanda, toda empolgada. Bem, tem uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que era poder ir até as nuvens e ver se elas realmente são iguais ao algodão doce, disse ela, lambendo os lábios. Que ótima ideia! Eu também sempre tive essa curiosidade, então hoje a gente podia fazer de conta que tinha uma montanha que ia até as nuvens, sugeriu Amanda. Mas será que não vai ser muito cansativo? Que tal se em vez de ter de subir andando a gente imaginasse que nessa montanha tinha um rio que iria até o topo e que a água levasse a gente até lá em cima, sugeriu Tâmara. Isso mesmo. E ao invés de a água descer nesta montanha, ela vai subir e levar a gente em um barco até o topo, pertinho das nuvens. Gostei. Mas e se em vez de ser um barco fosse uma tartaruga gigante que levasse a gente nas costas dela? Empolgou-se Tâmara. Mas vai ser muito duro sentar nas costas de uma tartaruga.
Por que não imaginamos que nas costas da tartaruga gigante tem 2 ursões e que a gente iria sentada no colo deles? Ah, que fofo! Já estou até sentindo o pelinho macio deles, tá bom? Mas a água do rio tem de ser bem calma, porque senão vai molhar a gente, disse Tamara. Está bem, concordam as amigas, indo deitar-se. Com o tempo e a sintonia que foi existindo entre as duas, os encontros nos sonhos começaram a ser cada vez mais frequentes, de forma que, quando acordavam, quase sempre as histórias e acontecimentos que narravam eram bem parecidos, tanto que elas realmente confiavam que ambas haviam estado juntas, participando daquele mundo de fantasias. Mas como em todo sonho sempre existe a possibilidade de este vir a se tornar um pesadelo, quando acontecia de uma das meninas estar triste por algum motivo, ao entrarem no Vale dos Sonhos, as coisas acabavam não saindo como planejavam. Ocorria que mesmo naquele mundo de sonhos que haviam criado, algumas vezes também existiam situações em que as cores pareciam perder o brilho e tudo lhes fugia ao controle. Não bastasse isso, em meio àquelas estranhas situações, em determinados momentos, havia aparições de alguns seres chamados por elas de Céferos, palavra criada pelas 2 amigas combinando as características deles, pois os consideravam seres feios e ruins dos sonhos. Elas não sabiam quem eles eram, o que queriam ou se de fato eram maus, mas sempre que os sonhos se transformavam em pesadelo e elas viam, devido à aparência escura e perturbadora que possuíam, as meninas não perdiam tempo e fugiam mais rápido que podiam, procurando se esconder para que eles não as encontrassem. No Vale dos Sonhos. Meu Deus, você viu aquilo? Perguntou Amanda. Sim, e parecia estar procurando alguém, respondeu Tamara assustada. Ai, amiga, você acha que eles estavam atrás da gente? Não sei, Amanda, mas estas aparições têm acontecido com mais frequência. Ambas dormiam na casa de Tamara e, como de costume, haviam se dirigido durante o sonho ao mundo criado por elas. Porém, ocorria que naquele mesmo dia Amanda havia presenciado mais uma das constantes brigas que havia algum tempo vinham ocorrendo entre seus pais. O pai de Amanda era viciado em bebidas alcoólicas e toda vez que chegava tarde em casa, a mãe já sabia onde ele havia estado. No fundo, ele não era uma pessoa ruim e o casal se amava, mas aquela situação vinha deixando-os muito infelizes. Por mais que o pai de Amanda soubesse o quanto a bebida o prejudicava, não conseguia largá-la. Tinha em mente que tomar uns goles depois do trabalho não fazia mal algum, porém, toda vez que ele chegava cheirando a bebida em casa, não era só o odor que incomodava a esposa. Ele chegava muito alterado, falando alto, às vezes rindo, outras vezes chorando. E a esposa sabia o quanto aquilo estava prejudicando. Por isso, toda vez que ela tentava dialogar com o marido, dizendo o quanto aquilo lhe fazia mal e que ele deveria pensar no exemplo que dava à filha, ele se irritava. Começava a esbravejar e jogava tudo que estivesse em seu caminho no chão, só por estar sendo advertido. No Vale dos Sonhos. Estou com medo. Será que eles são maus? Perguntou Amanda, escondendo-se atrás da amiga. Melhor a gente não ficar aqui parada para descobrir. Eu lhe disse para parar de ficar pensando na briga dos seus pais, Amanda. Sabe que sempre que eles brigam e você fica assim, é quando os Céferos mais aparecem. Mas eu não tenho culpa. É muito triste ver meus pais brigando. E também não faço por mal quando vejo, já estou com a cena da briga na cabeça. Justificou-se Amanda. Assim foram passando os anos seguintes, até Tamara completar seus 14 anos em 2002, e muitas mudanças físicas começaram a surgir em seu corpo. Logo a menina com o corpo de criança tornou-se uma linda jovem, e com isto, alguém que a tinha apenas como amiga passou sem perceber a interessar-se por ela, seu amigo Felipe agora com 15 anos. Sem que a garota soubesse, ele passou a nutrir uma pequena atração por ela, mas teve receio de lhe dizer algo e assim acabar estragando a amizade que tinham. Além do mais, sabia que a menina gostava de Nicolas Cardoso, como as meninas o chamavam na escola, Nick.
Desde os 12 anos, quando o vira pela primeira vez, Tamara já havia sentido algo diferente por aquele garoto do colégio. 2 anos mais velho que ela, e apesar de terem conversado somente uma única vez durante o intervalo, quando Nicholas estava à sua frente na fila da cantina e pediu-lhe que guardasse seu lugar por alguns instantes. Aquilo foi o suficiente para ela se encantar com a voz e o jeito simpático do garoto. Por isso, mesmo tendo ciúmes de Nicholas, Felipe sabia que dificilmente a amiga iria se interessar por ele, pois tratando-o como um verdadeiro irmão, Tamara nem imaginava o que acontecia com o amigo. Felipe tinha de se segurar para não dizer a ela o que sentia e ainda por cima tinha de ver a amiga se derretendo por outro garoto. Nos momentos em que não estava mergulhada em seu mundo de sonhos, Tamara gostava de ficar observando Nicholas de longe, enquanto este jogava futebol com os amigos, quase sempre às escondidas. A menina observava-o, imaginando como enfim seria seu primeiro beijo. Mas apesar de já ter completado 14 anos, ela seguia olhando o mundo com os olhos da imaginação, e um conto de fadas de que Tamara gostava muito era o da Bela Adormecida. Poder imaginar-se sendo despertada de seu longo sono por meio de um beijo de seu lindo príncipe encantado era para a menina uma verdadeira história de final feliz. Por isso, ela não via a hora de aquele momento acontecer. Ai, ai, suspirava Tamara no colégio. Já está aí mais uma vez se derretendo toda por aquele menino, alertou Felipe, aproximando-se da amiga. Ah, imagina, eu só tinha me lembrado de um doce de que gosto muito, respondeu Tamara, tentando disfarçar. Doce, é? Sei. Anda, menina, vem logo, vamos lá encontrar sua amiga Amanda antes que o intervalo acabe. Do que Felipe menos gostava era sair para o intervalo e pegar a amiga, acompanhando todos os movimentos de Nicholas enquanto este jogava bola. Aquele menino era o único capaz de fazer Tamara se esquecer do mundo imaginário em que vivia. Típico amor juvenil. A menina o admirava tanto que em seu caderno o nome dele estava escrito várias vezes entre coraçõezinhos. Enquanto a amiga Amanda incentivava a menina a se declarar logo para Nicholas, Felipe, pelo contrário, toda vez que havia pensando nele, tentava fazê-la se esquecer e desistir daquilo. Falava que o menino era metido e que não a merecia, tudo por ciúmes e por não ter coragem suficiente para se declarar à amiga. Mas apesar do grande receio de Felipe, houve uma vez em que sentiu que enfim era a hora de se declarar para Tamara. Foi em um dia em que ele e Amanda acabaram dormindo na casa de Tamara. Após fazerem uma verdadeira farra durante o dia, as meninas caíram no sono. Sabendo que a amiga vivia se imaginando sendo acordada com um beijo e após ficar observando-a enquanto dormia, Felipe decidiu criar coragem e tentar beijá-la, mesmo com receio de que aquilo pudesse estragar a amizade entre eles. O garoto não aguentava mais esconder o que sentia. Assim como ela, ele também nunca havia tido a oportunidade de beijar alguém. O garoto nem imaginava como seria aquela sensação de ter os lábios junto aos de alguém. Então, aproximando-se bem devagar da amiga e tomando todo o cuidado para que ela não acordasse, Felipe debruçou-se sobre a menina que dormia tranquilamente na cama ao lado e, com os olhos fechados, seguiu em sua direção. Em sua mente, naquele momento, nada mais importava. Queria apenas sentir como seria ter a boca junto à de Tamara. Foi então que, por estar de olhos fechados, Felipe não percebeu quando seu pé ficou preso em cima do cabelo de Amanda, que dormia um colchão no chão, puxando-o. Quando seu pé deu um puxão no cabelo da menina, ela acordou imediatamente, dando um grito e fazendo com que Tamara levantasse assustada. Esta deu então uma bela cabeçada em Felipe, que estava de olhos fechados e com o rosto próximo do dela. Com o choque, o menino, que se equilibrava apenas no pé que estava sobre o cabelo de Amanda, assim que esta o puxou, acabou se desequilibrando e caindo sobre ela no colchão. Com a mão na testa e sem entender o que havia ocorrido, Tamara não se conteve e caiu na gargalhada a olhar para baixo e ver Felipe e Amanda um sobre o outro, ambos com as mãos na cabeça.
Aquela foi a única vez frustrada em que Felipe tentou beijá-la. Depois desse dia, muitas outras foram as vezes em que os amigos acabaram dormindo, ora na casa de Tamara, ora na casa de Amanda e até mesmo na casa de Felipe. Mas o menino havia decidido que nunca mais tentaria beijar a amiga sem que tivesse plena certeza de que ela também gostava dele. Houve uma vez no colégio, durante o intervalo, que, como de costume, lá estavam Tamara e Amanda, sonhando acordadas com o mundo imaginário em que passavam a maior parte do tempo. Quando mergulhavam em suas fantasias, ambas sentiam-se como se de fato participassem dos eventos que lá ocorriam, e havia dias em que acabavam se envolvendo de tal forma que se punham também a gesticular com braços, pernas e até a falar sozinhas. Naquele dia, Tamara via-se como uma valente guerreira que, após seguir na noite mais escura para o castelo mais distante e subir na masmorra mais alta e enfim encontrar a maçã dourada, acabara tendo de enfrentar a fúria de sua amiga Amanda na pele de um dragão. E enquanto fugia com agilidade pelo local, tendo em seu encalço o perigoso dragão que queimava tudo logo atrás dela, Tamara, de olhos fechados e sem perceber que corria pelo pátio do colégio, fez um brusco movimento com os braços e acabou acertando as costas de Bianca, enquanto esta passava ao seu lado. Bianca Lemos, ou apenas Bia, como era conhecida entre as amigas. Diferentemente de Tamara e Amanda, que faziam parte do grupo das excluídas da classe e na aula de educação física sempre eram as últimas a serem escolhidas para alguma atividade, era aquela garota perto de quem todos queriam estar, pois era considerada a mais popular do colégio. Os meninos a idolatravam por ela ser a mais bonita, e as meninas por ela sempre se vestir na moda e possuir os cabelos mais lindos e macios do colégio. Filha única do casal Laerte Lemos e Sofia Lemos, Bianca, por sempre possuir tudo o que desejava, acabou se tornando uma menina metida e arrogante, pois fazia questão de reclamar para seus pais, que eram considerados ricos, ser uma grande humilhação ter de estudar naquele colégio que ela considerava pobre. Seu pai, Laerte, era um conhecido diretor em um dos hospitais do bairro, um grande empresário do ramo que fazia de tudo para agradar a esposa e a filha. Já sua mãe era uma mulher que não possuía nenhum respeito por quem estivesse abaixo de sua classe social. Acostumada a mandar em todos, inclusive no próprio marido, era ela quem geralmente atendia os caprichos da filha, tentando moldá-la à sua imagem. E o que Bia não sabia era que já fazia algum tempo que a situação de seu pai no emprego não era mais a mesma, pois o hospital enfrentava uma difícil crise financeira. Além disto, o que Bia também não sabia era que secretamente a jovem Tamara nutria uma pequena inveja por ela, uma vez que esta havia tido um rápido relacionamento com Nicolas no passado. Porém, mesmo não estando mais junto do garoto, Bianca ainda gostava muito dele, pois fora ele que, por pressão dos amigos, acabara terminando o relacionamento com Bia, para que pudesse se dedicar mais ao time de futebol. Com a pancada que levou de Tamara nas costas, Bianca não se segurou, deu um alto grito muito irritada. Tamara, que estava concentrada e não viu o que tinha feito, acabou voltando à realidade, sem que pudesse compreender o que havia acontecido. Furiosa, a garota seguiu em sua direção e não poupou sua raiva. Sua maluca retardada, por que não presta atenção? Gritou e depois prosseguiu. Quem você pensa que é para ficar aí neste seu mundinho de faz de conta? Neste instante, vendo que estava havendo uma discussão, todos os que estavam no pátio do colégio ao ouvirem aquela gritaria começaram a se aglomerar em volta das duas. Ao perceber que atraíra a atenção de todos, Bianca decidiu se aproveitar da situação e humilhar Tamara, uma vez que já fazia tempo que via a garota entregue ao seu mundo de sonhos, e aquilo a irritava profundamente. Tamara gostava tanto de ficar em seu mundo de faz de conta que às vezes nem percebia o que se passava em sua volta. Apesar de ser um pouco tímida, a menina nem tinha ideia do que seus gestos provocavam. Muitos achavam aquilo estranho, outros apenas riam, e também havia aqueles que a invejavam por toda a sua criatividade. Feia maluca, por isso que está sempre aí sozinha, disse Bia, empurrando-a e fazendo-a cair no chão. Quem é o doido
que vai querer ser amigo de uma menina assim igual a você, que vive agindo como uma retardada, completou. Na verdade, Bianca tinha consciência de que Tamara era amiga de Amanda e Felipe, que lhe faziam companhia, mas tinha algo naquela garota que a incomodava havia muito tempo, desde que a vira pela primeira vez, brincando, gesticulando e dando gargalhadas de olhos fechados durante o intervalo, tinha se irritado com seu jeito. Talvez Bianca já soubesse ou tivesse previsto que Tamara sentia algo por seu Nicolas, de quem ainda tanto gostava, incomodando-se muito por terem terminado. Os xingamentos de Bianca só terminaram quando esta percebeu que, em meio às dezenas de crianças que riam do que ocorria, também estava Nicolas. Assim como a maioria dos que estavam ali, ele só se aproximara do tumulto por curiosidade. Acuada em um canto, após Bianca tê-la feito passar vergonha na frente de todos, Tamara não se segurou ao ver as crianças rirem dela e começou a chorar. Mas para não dar a impressão de que ela era a coitadinha e que Bia era malvada na situação, decidiu afastar-se e deixá-la, pelo menos por enquanto. Foi então que, sem saber o que havia ocorrido, chegou Felipe. Naquele dia, ele havia tido de ficar mais tempo na sala de aula para copiar a matéria da lousa e acabou não vendo o que tinha ocorrido. Ao sair e ver que no meio daquela aglomeração sua amiga chorava, espantou-se e saiu correndo para socorrê-la. Quem também tentava consolar a menina era sua amiga Amanda, que mesmo vendo todo o abuso de Bianca no momento da confusão, não tivera coragem de ajudar a amiga. "O que houve?" perguntou Felipe, todo preocupado. "Foi aquela chata da Bia", respondeu Amanda. "Mas por quê? A Tamara fez algo para aquela menina?" quis saber o amigo. "É que, sem querer, enquanto eu e a Tamara brincávamos no Vale dos Sonhos, ela deu um tapa nas costas da Bia. Puxa vida! Quantas vezes eu vou ter de dizer para vocês terem mais cuidado? Vocês ficam balançando os braços, uma hora isto ia acabar acontecendo. Estão vendo só? Por azar acabaram acertando a menina mais chata do colégio. Eu vou agora mesmo tirar satisfação com ela." "Não, por favor", solicitou Tamara, enxugando as lágrimas. "Eu não vou deixar barato aquela menina fazer isto com você. Nem pensar", disse Felipe. Levantando-se para ir atrás da menina, mas logo foi detido por Tamara, que segurou seu braço. Após olhar nos olhos da amiga e perceber que ela não queria mais nenhuma confusão, o menino se controlou e então sorriu. E após passar a mão em seu rosto para lhe enxugar as lágrimas, ajudou a se levantar. Sem dizer uma única palavra, enquanto amparava a amiga, Felipe prometia-lhe que a partir daquele momento jamais deixaria que alguém a humilhasse ou a fizesse sofrer novamente. Capítulo 3. Nos meses após a humilhação no colégio sofrida por Tamara, e já tendo se iniciado o ano de 2003, com mais um período letivo na escola, sua amizade com Felipe acabou se fortalecendo e se solidificando ainda mais. Considerando-o apenas um grande amigo, a menina nem imaginava o esforço que ele fazia para não se declarar para ela. É difícil conviver durante tanto tempo com alguém com quem se tem um verdadeiro carinho de irmão e acabar descobrindo que, na realidade, aquela sensação de frio na barriga de quando estão juntos é muito mais que somente amizade. Felipe, assim como Tamara, também nunca tivera a oportunidade de beijar alguém, e isso acabava sendo um grande motivo de gozação entre os amigos, pois a maioria dos garotos de sua idade, se não todos, já haviam pelo menos dado seu primeiro beijo. Os amigos de Felipe eram 5, Luciano Bernardes, Tiago Gomes, os quais, assim como ele, também tinham 15 anos, Ricardo Jordani, de 14, Juliano Guimarães, de 16, e o mais velho do grupo, Rogério Dutra, de 17 anos. De todos os seus amigos, o que mais implicava com ele por nunca ter beijado ninguém era Rogério. Apesar de jamais terem brigado, houve muitas vezes em que Felipe, descontente com as provocações do amigo, quase perdera a cabeça. "Até o Ricardo, que é mais novo do que você, já beijou 2 garotas e você até agora nada", disse Rogério, provocando Felipe. "Ai, deixa ele, Rogério. Lá vem você novamente com esse assunto", reclamou Luciano. "O que foi? Agora deu para ficar protegendo ele? Você, se não fosse aquela cega da Renata que usa óculos, tê-lo beijado,
também seria um que nunca beijou ninguém, retrucou Rogério. Isso é verdade, concordou Tiago rindo. Eu acho que no fundo Felipe não gosta de garotas, provocou Luciano. Vocês são os palhaços. Se ele gosta ou não, o que vocês têm a ver com isso? Irritou-se Luciano. Ah, qual é, Luciano? Eu também estou começando a achar que tem algo aí. Todo mundo sabe que a Jéssica gosta dele e mesmo assim ele fica fugindo dela, brincou Ricardo. Lógico que foge. O cara não gosta de menina. Deveria assumir de uma vez que o seu negócio são os garotos. Apesar das provocações, Felipe preferia permanecer em silêncio. Muitas foram as vezes em que ele tentou se justificar, mas dificilmente os amigos lhe davam ouvidos. O único que se irritava quando começavam as gozações era Luciano. O restante adorava ver Rogério provocando Felipe. Na verdade, Felipe nunca tivera coragem de lhes contar que, na realidade, ele gostava era de Tamara, por receio de gozações. Ela era a garota estranha do colégio, e dizer que estava interessado nela seria motivo para sofrer ainda mais provocações. Por isso, quando os amigos queriam apresentar-lhe uma garota, ele sempre dava desculpa de que ela não era bonita. Mas todos sabiam quanto sua colega de sala, Jéssica Teixeira, gostava dele, e para a maioria, ela era uma das garotas mais bonitas da sala. Houve até uma vez na sala de aula em que a professora pediu que formassem duplas para realizar um trabalho. E como Luciano, com quem geralmente Felipe fazia dupla, havia faltado, ele acabou sendo obrigado a se juntar a Jéssica. Durante quase o tempo todo em que estiveram juntos fazendo o trabalho naquele dia, a garota não fez outra coisa senão se insinuar para Felipe, que tentava a todo custo afastar-se. Ficou até uma situação engraçada, pois quem olhava para os dois com as carteiras uma ao lado da outra, via que Jéssica estava tão perto, quase sentada na própria cadeira do colega, enquanto ele tentava se afastar, quase caindo no chão. A garota sabia que era bonita e quantos outros meninos na sala se interessavam por ela, e por isso não compreendia por que Felipe a evitava. Ela já havia pedido às amigas que dissessem ao garoto que estava interessada nele, além de ter-lhe enviado inúmeros bilhetinhos, mas nada de ele lhe dar atenção. Porém, quanto mais o garoto se esquivava, mais interessada ela ficava nele. Para Felipe, nada daquilo parecia importar, pois mesmo Jéssica sendo uma menina bonita, desde que ele descobrira o que realmente sentia pela amiga Tamara, não conseguia pensar em outra garota que não fosse ela. Houve uma vez, durante o intervalo de aula, em que Jéssica, aproveitando-se do momento em que Felipe ficara por um instante separado dos amigos, decidiu aproximar-se. Sentado em um dos bancos no pátio do colégio, Felipe, olhando para o lado esquerdo, não percebeu que a garota veio e se sentou ao seu lado direito. Ao sentir que alguém se sentara e logo segurara sua mão, ele virou-se e foi então surpreendido ao perceber que se tratava de ninguém menos que Jéssica. O que ela não sabia era que, enquanto ele olhava para o lado esquerdo, acompanhava cuidadosamente os movimentos de sua grande paixão, Tamara. Após ter se afastado da amiga por pressão dos amigos, Felipe aproveitava os intervalos de aula para observá-la. Assim, quando Jéssica veio e sentou-se, ele logo quis se levantar, com receio de que Tamara pudesse vê-lo sentado junto de outra garota, mas segurando firme em sua mão, a menina logo impediu que ele se levantasse. — O que foi? Aonde vai? Perguntou Jéssica. — Ah, eu tenho de voltar para a sala, já vai tocar o sinal, respondeu Felipe, tentando encontrar uma desculpa. — Calma, ainda faltam 10 minutos, disse ela tocando seu ombro. Não sei se você sabe, mas eu acho tão bonito seus cabelos, falou afagando-os. Sem graça e incomodado, o garoto percebeu ficar corado e nada conseguiu responder para o seu desespero. Não apenas os seus cabelos, mas eu também acho que sua boca é muito bonita e acho que ela deve ser macia, sussurrou Jéssica, seguindo para beijá-lo. Neste instante, percebendo as intenções da garota e com ela segurando firme seu braço com uma das mãos e com a outra em sua nuca, o coração de Felipe começou a acelerar. Por um breve instante, ele pensou até em gritar, mas lembrou que estava no colégio e que ele iria piorar ainda mais as gozações dos amigos. Então, desesperado,
A única ação que o garoto conseguiu ter antes que a boca dela encontrasse a sua foi abaixar rapidamente a cabeça. Porém, para seu azar, sua testa acabou acertando a menina bem no nariz. "Ai!" gritou Jéssica com a pancada. Para complicar ainda mais a situação de Felipe, a batida acabou provocando um leve sangramento no nariz da menina. Logo, todos os que estavam ao redor olharam para saber o que estava acontecendo. Nisso, viram Felipe com a mão na testa e Jéssica com a mão no nariz sangrando. Sem entender por que o garoto havia lhe dado uma cabeçada, Jéssica começou a chorar, agravando mais a situação. Quando as amigas da garota viram que a menina estava sangrando, quiseram rapidamente tomar satisfações com o garoto. Ele tentou se explicar, mas a aglomeração de pessoas ao redor foi tanta que as palavras não saíam de sua boca, e ele acabou sendo acusado por elas de baterem garotas. A situação novamente não ficou pior, porque um professor que estava por perto viu a confusão e afastou as meninas de perto dele. Com todas pedindo uma punição para Felipe, ele acabou sendo levado para a diretoria, enquanto via que, observando de longe, estava sua amiga Tamara, procurando compreender o que havia acontecido. A caminho da diretoria, Felipe pensou que seria expulso, pois Jéssica era ninguém menos que a filha do próprio diretor do colégio. Já na diretoria, após o professor ter explicado ao diretor, o senhor Rui Teixeira, o que havia acontecido, este imediatamente exigiu explicações de Felipe, antes de solicitar a presença de seus pais. O colégio onde estudavam era muito rígido com relação a quaisquer tipos de violências ou brigas entre os alunos. Sendo o diretor conhecido por ser uma pessoa bastante enérgica, ninguém gostava de ser levado a ele com medo de represálias. Porém, o senhor Rui sempre se colocava imparcial, independentemente de ser algo relacionado à própria filha. Nunca fazia julgamentos apenas por boatos. Sempre gostava de ouvir dos próprios alunos sua versão da história. Por isso, enquanto Jéssica era encaminhada para a enfermaria a fim de conter o sangramento, ele iria ouvir primeiro a versão de Felipe. "Então, meu rapaz, não gostaria de me esclarecer o que foi que realmente aconteceu?" solicitou o diretor. Suando frio e com o diretor encarando e aguardando por uma explicação sobre a acusação de bater em garotas, Felipe não conseguiu dizer uma única palavra. Estava muito nervoso e não sabia explicar ao diretor, o pai de Jéssica, que sua filhinha havia acabado de tentar beijá-lo. O que o diretor não sabia era que sua querida filha não era a santinha que ele imaginava. Com o corpo de moça e sabendo quanto suas curvas influenciavam o imaginário dos garotos, Jéssica adorava fazer provocações, tudo para se sentir poderosa. Uma vez, até surgiram boatos no colégio de que um ex-aluno fora expulso porque havia tão somente magoado a filha do diretor, pois depois de uma pequena discussão entre o aluno e Jéssica, o rapaz nunca mais aparecera no colégio, aumentando ainda mais os boatos. "Vamos lá, estou esperando sua explicação", persistiu o diretor. Ainda calado e encolhido na cadeira, Felipe já começava a pensar em sua expulsão, pois por mais que tentasse explicar o que de fato havia ocorrido, tinha certeza de que o senhor Rui não entenderia. Como dizer ao diretor que havia tempo sua filha vinha flertando com ele e que ela havia acabado de tentar beijá-lo? "Rapaz, não me faça perder a cabeça. Estou tentando ser legal com você. É melhor me dizer algo, senão irei considerar como sendo verdadeira a acusação que estão fazendo", ele advertiu. Então, vendo que sua situação já estava ruim mesmo, Felipe decidiu contar de uma vez por todas a verdade, não importando se o diretor acreditaria nele ou não. "Bem, senhor", iniciou ele nervoso. Mas antes que ele prosseguisse, logo foi interrompido. "Pai", disse Jéssica, entrando rapidamente na sala com um curativo no nariz. "Agora não, minha filha. Vou falar com você assim que ouvir a versão deste rapazinho sobre o que foi que aconteceu." "Mas por que, papai? Eu posso muito bem esclarecer que tudo não passou de um simples acidente. Acontece que enquanto eu caminhava pelo pátio, deixei meu caderno cair e o Felipe quis ser gentil. Ele se abaixou para pegá-lo e quando se levantou, eu distraída e querendo ajudá-lo não percebi. Daí, sem querer,
Ele acabou acertando o meu nariz. Ele não teve nenhuma culpa, papai. Só estava sendo gentil comigo e não viu que eu havia me abaixado, explicou Jéssica. Foi realmente isto que aconteceu? Perguntou o diretor a Felipe. Sem compreender o porquê de a garota ter inventado aquela história e percebendo em seus olhos que ela queria que ele confirmasse aquela mentira, Felipe, sem perda de tempo, logo acenou com a cabeça, confirmando. Sim, senhor. Eu me abaixei para pegar o caderno e quando levantei não vi sua filha, gaguejou Felipe. Com a mão na barba e o encarando, parecendo querer ver nos olhos do garoto se o que diziam era verdade, o diretor fitou por alguns segundos em silêncio, tendo Jéssica ao fundo, torcendo para que o pai acreditasse no que havia dito. Então, para a alegria deles, ele logo decidiu aceitar aquela versão. Está bem, tenham mais cuidado da próxima vez, principalmente você, rapaz. Já pode voltar para a sua sala de aula. Aliviado, Felipe, sem dizer nada, levantou-se e saiu, vendo Jéssica observá-lo com um olhar indiscreto. Mas o que o rapaz não sabia era que, no fundo, Jéssica não costumava fazer algo sem um motivo. Antes de ele se dar conta, a garota iria cobrá-lo por tê-lo livrado de um castigo. No dia seguinte, final de semana, preocupada com o que ocorrera com o amigo no colégio, Tamara foi procurar Felipe. Olá, senhora Joana, o Felipe está? Questionou ela, a mãe do garoto. Está sim, só não sei se hoje ele vai querer sair. Ficou trancado no quarto praticamente o dia inteiro, mas irei avisá-lo de que você chegou. Enquanto Tamara esperava na sala, a mãe de Felipe foi até o quarto do rapaz, avisar que sua amiga havia chegado. Após bater a porta, ela entrou e encontrou o filho deitado na cama, olhando para o teto. O que foi, meu querido? Você ficou aqui o dia todo, sua amiga Tamara acabou de chegar e está esperando você na sala. Ao ver que o filho continuava calado e com uma fisionomia de tristeza, ela sentou-se ao seu lado na cama, procurando conversar. Por que está aí tão triste, Fê? Aconteceu algo que você não quer me contar? Não foi nada, mãe, respondeu ele, virando-se de lado. Como não foi nada? Pensa que não o conheço? Foi algo que aconteceu no colégio? Você está com esta cara desde que voltou ontem? Brigou com algum amigo seu? Eu estou bem, mãe. Não briguei com ninguém, só quero ficar sozinho. Tudo bem. É você quem sabe. Quer que eu avise a sua amiga que hoje você não está se sentindo bem e quer ficar sozinho? Sim, por favor. Diga a Tamara que hoje eu quero ficar só, solicitou Felipe. Após deixar o quarto, a senhora Joana Almeida avisou Tamara de que o filho não estava bem e queria ficar só. Procurando ser gentil, a garota perguntou se não podia pelo menos dar um oi ao amigo. Porém, a pedido do filho, que queria ficar só, a mãe de Felipe disse a ela que era melhor não e pediu que retornasse outra hora. Sem compreender a razão, mas respeitando a decisão do amigo, Tamara se despediu e foi embora. Acontece que Felipe sentia-se mal com tudo o que havia ocorrido e estava com vergonha de encarar a amiga. Ele não sabia se ela também achava que ele havia batido em Jéssica ou se tinha visto quando a garota tentara beijá-lo. De qualquer maneira, pensava que ela iria querer alguma explicação e ele acabaria tendo de mentir, como fizera na diretoria. Por isso, desejava apenas esquecer aquilo e apagar o que havia acontecido.